A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E por favor, acione aí o sininho, né? Clique em cima do sininho para receber os nossos vídeos. Quando a gente publicar vídeos novos, você vai ser notificado, tá bom? Eu já quero dizer para você que é um prazer, né? Estarmos aqui juntos. Hoje, domingo, dia 27 de julho de 2020, estaremos dando início à nossa EBD Retro, que é uma playlist de vídeos onde a gente vai estudar EBDs passadas. Antes de começarmos a nossa escola dominical, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Alex, sou pastor da Assembleia de Deus, né, Ministério Sudoeste de Brasília, Distrito Federal, que está aqui em Natal, e estou pastoreando junto com a minha esposa, a pastora Messia. Sempre antes de iniciarmos algum estudo, ou algo que eu gosto de fazer, palestras ou estudos, enfim, eu gosto muito de indicar alguns livros. Isso é muito importante para você que é estudante da Palavra de Deus, estudante da Bíblia, para você também que ainda não está muito linkado nessas questões de estar estudando diariamente ou não tem tido muito tempo, mas é importante atentar a essas indicações que eu vou fazer aqui. O livro que eu quero indicar para vocês é esse livro aqui. É o Manual Bíblico Vida Nova. Esse livro é muito bom, tá certo? Ele dá uma síntese dos capítulos e livros da Bíblia. Às vezes a gente fica ali tentando entender, né, o contexto ou tentando entender realmente o que quer dizer o texto bíblico. E esse manual da editora Vida Nova, ele é um excelente manual para que a gente já comece ali a ter um melhor entendimento daquilo que a Bíblia deseja transmitir aos nossos corações. Esse é o primeiro livro, né? O segundo que eu quero indicar para vocês é um livro muito importante e muito bom para quem deseja realmente ser um professor de escola dominical, né? Didática Essencial. Esse é o livro. Então aqui também tem as ferramentas indispensáveis à docência cristã, ou seja, aqui dentro indica ferramentas, né? Tá aí, Marcos Tuller é o autor, ele é da CPAD, é um livro muito bom, não custa caro, tá? Esse livro aqui não custa caro, e é um livro muito bom para você ter aí na sua estante, tá certo? É onde você vai também garimpar alguns tesouros acerca da vida docente, ou seja, do professor. Ah, mas eu não sou professor, pastor. Não tem problema, né? Você pode ter isso aqui para também como aluno entender as dinâmicas e a didática de uma forma geral na sala de aula. Isso é muito importante. Bem, a EBD Retro de hoje, ela é baseada nessa revista aqui. Essa revista eu tenho aqui o meu kitzinho, né? Essa revista aqui, ela tem aí, ela foi, aliás, do ano de 2005, do segundo trimestre. Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês aí tudo acerca da EBD Retro, o que é EBD Retro e o que não é EBD Retro, tá certo? Então, a nossa lição é baseada no ano de 2005, estamos voltando ao passado aí. Você que esteve em sala de aula, que conviveu, né, que teve seu professor ali dando a lição, isso é muito importante. Você relembrar, né, esta lição, e nós vamos dar acerca dessa revista aqui, nós vamos, aliás, trazer a lição dessa revista, e é a lição número 5, tá certo? Dessa revista aqui do ano 2005, tá certo? Então, a Bíblia que eu vou utilizar para a nossa EBD hoje vai ser a Bíblia Pentecostal, essa aqui, tá bom? Então, nós vamos já a nossa aula, tá bom? Se você, no decorrer do vídeo, entender que você gostou, está gostando, deixa seu like para ajudar aí no canal, tá certo? E promova o canal para que a gente possa chegar a 1000 inscritos. Isso para nós é muito importante, tá bom? Então, vamos à nossa lição. Vocês agora já irão me visualizar de uma forma diferente, mas bem,
Aí agora você já tem a lição, né, na sua telinha. Eu deixei aí a lição na íntegra, tá certo? Vocês estão agora visualizando de um lado o meu rosto, né, nessa telinha que eu fiz aí, e do outro lado a lição. Então é importante que você, a partir de agora, atente mais ao que vai ser falado e ao que vai ser mostrado dentro da lição, do que propriamente aqui a minha imagem, tá bom? Isso é muito importante. Estamos numa aula de escola dominical, é como se a gente estivesse numa sala de aula, e aí a gente tem que ter mais ou menos a mesma didática, né? De estar prestando atenção. Pegue um caderno aí, pegue uma folha, pegue uma caneta, anote aí. Isso é muito importante, você fazer algumas anotações, mesmo que você está estudando. Eu espero que o vídeo não fique muito longo, mas se ficar, né? Paciência, a gente tem que compreender, porque é uma aula. Eu vou tentar levar o mesmo tempo de uma aula de escola dominical que eu entendo que é entre 45 e 50 minutos. Mas eu vou tentar levar essa aula como se fosse realmente dentro da nossa sala de aula. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aí é, você vai me ver olhando para frente, porque eu estou de olho no meu monitor e hora eu estou olhando para você, hora aqui para o meu monitor. Então, você já vai tendo contato aí com a capa da revista, o segundo trimestre de 2015, né? O título dessa revista é Parábolas de Jesus. Na verdade, é uma revista, já houve outra revista das Parábolas de Jesus, mais recente, mas eu trouxe a ideia de 2005 porque fica uma coisa bem mais lá atrás e bem mais retrospectiva, né? Então, assim, o título é Parábolas de Jesus, Advertências para os Dias de Hoje. A palavra de Deus é maravilhosa porque não importa o tempo que se leia, ela é muito atual, né? E assim também, graças a Deus, as lições de escola dominical também são bem atuais, embora já tenha passado alguns anos, mas a gente lendo, a gente entende muito que Deus fala conosco nos dias de hoje. Então aí o comentarista na verdade foi o pastor Elianai Cabral na ocasião, né? E aí nós vamos reprisar, e a EBD Retrô tem esse viés, né? A lição 5, Cristo, o tesouro incomparável, tá bom? Essa lição ela foi dada no dia 1º de maio de 2005. Talvez você se recorde aí, né, do ano de 2005, talvez você lembre, se você foi professor, quando você deu essa aula aí. Então, eu gosto de colocar a data, eu coloquei também a data, porque, enfim, a gente tem que visualizar realmente tudo que aconteceu lá atrás para que a gente não descaracterize, né? Então, eu coloquei essa parte aqui, essa parte não faz parte da lição 5, mas ela faz parte da lição número 1. Então, eu coloquei, por que eu coloquei? Porque não tinha como eu falar acerca da parábola que vai estar agora em ênfase, se não falar do que é o que é a parábola, de fato. Então, eu peguei esse extrato, né, da lição 1 e trouxe para essa lição aqui, para a telinha, mas eu deixei, vocês vão ver mais lá na frente, eu deixei aí um texto informando o porquê, né? Porque a gente compreende que não tinha como dar a lição 5 sem falar para você o que é uma parábola. Então, não houve a EBD Retrô, né? A nossa playlist, e na verdade, a EBD Retrô, que é uma playlist de EBDs passadas, não tem a intenção de alterar textos das lições, nem tampouco comentários. A gente entende que, vou deixar na descrição, mas eu já estou adiantando para vocês, a gente entende que tudo que foi feito no passado foi inspirado também por Deus, no sentido de que deu inteligência ao comentarista e Deus falou com a gente, né, naquele tempo, e vai continuar falando, mas eu não vejo por que eu colocar algo meu dentro de uma lição. E aí eu entendo perfeitamente que isso não é uma coisa legal. Então, nada foi alterado, o texto é íntegro. Se você pegar a sua revista e abrir, você vai ver que o texto está na íntegra, não foi alterado nada. Tá bom? Então, o que é a parábola? A parábola, como a encontramos nos evangelhos, é um recurso didático. Era um recurso didático, né? Naquele tempo de Jesus, se falava muito por parábolas, né? E Jesus usou realmente essa linguagem,
né? E aí era uma linguagem muito mais, às vezes, compreendidas por algumas pessoas ali. Jesus usou essa linguagem. Então, a definição etimológica, ou seja, a definição da raiz da palavra, ela vem do grego parabolé. E a referida palavra significa colocar uma coisa ao lado de outra, ou seja, falar paralelamente, tá? Falar em paralelos. Segundo a hermenêutica, a parábola é uma narrativa alegórica constituída de personagens, coisas, incidentes e atitudes que, através de comparações, facilita a compreensão de realidade que se acham além do nosso entendimento. Ou seja, parábola é falar paralelamente, mas são coisas que a gente coloca ali dentro da nossa fala, mas são comparados com a vida real, tá? Isso aí é a definição da hermenêutica em relação à parábola. A Bíblia, ela é um livro rico em parábolas, e a gente acha que só tem parábolas, na verdade, só nos evangelhos, mas não, né? Existem as parábolas de Jesus, que são coisas que ele falou. Mas a Bíblia também tem outras parábolas, ou outras falas paralelas, trazendo coisas para dentro de uma realidade, né? Tentando trazer o cotidiano através de coisas que são paralelas, ou seja, falar paralelamente. Não se cita o nome de, ou não se cita, não se fala nomes de pessoas, digamos, da realidade existentes, mas traz o entender de que se fala daquilo ou daquela pessoa. Então, em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, né, Oséias, eles usaram com rara sabedoria, na verdade, essas parábolas também. Então, ao todo, a Bíblia tem, são mais, aliás, de 250 parábolas. Está aí no texto, né? Você está tendo contato aí. Então, foram usados sabiamente por Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias. Eles também falam por parábolas. Eu coloquei uma notinha aqui para a gente entender, né, que esta página não está na lição original, foi colocada aqui para explicar o conceito de parábolas existente na lição 1 da mesma revista. Como eu falei no vídeo, mas aqui eu já deixei para você ler e entender que, se você pegar a sua revista, na lição 5 não vai constar este conceito de parábola, mas eu trouxe para esse vídeo para que houvesse uma melhor compreensão do que de fato é Jesus, aliás, o texto quer dizer, né? Bem, então, feito isso, feito essa leitura do que é parábola, nós vamos entrar agora, de fato, na lição 5. Na lição que nós vamos agora dar ênfase, que é justamente a lição da EBD Retrô, né? Que nós estamos fazendo esse vídeo. Então, primeiro, a lição, ela tinha, né? O texto áureo dessa lição foi Mateus 6:21. Né? Então, o texto áureo era: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A verdade prática da lição, a época, né? E eu vou talvez trazer para o tempo presente, porque na verdade a revista ainda continua aí existindo. Então, a verdade prática dessa lição é: tendo a Cristo como nosso inigualável tesouro, tudo mais em nossa vida é secundário, tá certo? Tem as leituras diárias que vocês estão vendo, se você quiser ler, né, em casa, fique à vontade. Tem os hinos sugeridos, que eram o hino 164, 306 e o 445 da harpa cristã. Talvez você não seja da mesma denominação, né, Assembleia de Deus, talvez você tenha o cantor cristão. Esses hinos são sugeridos pela própria CPAD, porque são hinos que nós louvamos nas escolas dominicais. Então, assim, escolas dominicais. Então, nos ajudam, né? Esses hinos são muito próximos às lições. Fala um pouco, lembra, são hinos que têm contextualização com a lição. Mas não quer dizer que você tenha que ter, né? Isso aí é apenas a revista sugere isso,
E nós temos a nossa harpa cristã, então, para a gente ficar mais fácil. A leitura bíblica em classe é Mateus 13, 44, Mateus 6, 19 ao 21, Filipenses 3, 7 ao 8, né? O texto está aqui, Mateus 13, 44, diz também: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo, né? Mateus 6, do 19 ao 21 diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Texto de Filipenses: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Isso aí é Paulo falando aos Filipenses. Então esses textos, leiam, devem ser lidos, sim, claro, tá? Então, aqui está a introdução do comentário da revista, tá certo? Eu não vou ficar lendo toda a revista, alguma coisa que eu puder parar para ler, para o vídeo não ficar muito longo, mas outras coisas eu vou falar de largo e vocês vão estudar essa lição, lógico. A gente está aqui para estudar juntos, mas uma ou outra coisa você vai ter que parar, você vai ter que dar uma revisada aí, tá certo? Aqui diz assim: a parábola que vamos estudar hoje se encontra apenas no Evangelho de Mateus, né? É uma curta narrativa, então esta curta narrativa prendeu a atenção dos ouvintes porque tratava de um assunto de interesse de todos, a descoberta de um tesouro. Então a parábola, ela tratava disso, a descoberta de um tesouro. E o autor, o comentarista da revista, pastor Elenay, ele coloca: trata-se de um homem que descobriu casualmente um tesouro escondido num campo e com grande alegria tomou todas as providências, né? Está aqui o texto, a fim de adquirir. Isto diz respeito ao zelo, interesse e empenho com que se deve buscar o reino dos céus. Então, na introdução, perceba que o que se tem que memorizar aí, que a parábola ela é enfática. Na verdade, a parábola quer dizer que existiu uma descoberta de um grande tesouro e o que foi feito após essa descoberta, né? Quais as atitudes daquele homem dentro daquela parábola. No tópico 1, tesouro escondido, né? A gente vai ver o sentido do tesouro na Bíblia. É muito importante a gente atentar a isso. Então, se você tem uma Bíblia aí, já abre em Provérbios 15, 16, embora que o vídeo já tenha, mas é importante a gente ter também aí nossa Bíblia aberta, tá certo? Então, o sentido do tesouro na Bíblia. Um tesouro consiste em volumosa riqueza, que pode ser em dinheiro, joia, ouro, prata e inúmeros outros bens que uma pessoa possua. Esse é o sentido do tesouro na Bíblia, tá? E eram os sentidos literais, de fato. Vamos ver o que Provérbios 15, 16 nos diz acerca disso. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação, né? Provérbios fala acerca do que é, na verdade, o tesouro, do que era essa questão da grande riqueza na vida de alguém. Então perceba que pelo texto de Provérbios não era algo pouco, banal, pequeno. Geralmente o tesouro que a gente fala era um achado ou uma acumulação de uma quantidade considerável de coisas valiosas. E até hoje, né, nos dias atuais, a gente sabe que tesouro é isso, né? Até hoje a gente entende que isso é tesouro, né? Quando se acha um tesouro, se acha uma coisa
muitas coisas aglomeradas de grande valor, seja elas separadas por ouro, prata, joia, dinheiro vivo, ou enfim, quando se acha um tesouro no fundo do mar, pratarias, ou itens ou utensílios que foram afundados com navios, alguém diz assim, foi achado um tesouro, por quê? Porque ele tem valor monetário, porque muitas vezes, ele, além de valor monetário, ele tem um valor sentimental, valor familiar, né? Mas aqui literalmente o sentido de tesouro na Bíblia é algo de uma volumosa riqueza, tá certo? E Provérbios chega a comparar até que o tesouro causa inquietação, né? Causa inquietação no nosso coração. Para você ter uma ideia de como a parábola já chega na nossa vida, e Jesus, maravilhosamente falando, ele já traz esse comparativo, né? Ele não usa uma moeda, ele não usa, para essa parábola em si, ele usa um tesouro, algo de grande valor, né? E é importante a gente ver os costumes, né? O costume oriental de ocultar tesouros, porque isso era muito comum e chegou até ao nosso tempo. Eu acho que as pessoas que têm mais ou menos nasceram entre a década de até a década de 90 ouviam falar que pessoas em mais idades enterravam dinheiros no chão. Existe até um nome que se dá, né, popularmente falando de botija, como a gente conhece aqui no Nordeste, né, no Nordeste especificamente, guardavam tanto embaixo de colchão, como dentro de colchões, como enterrados. Então, era uma prática muito comum das pessoas mais antigas do nosso tempo. Mas isso já vem de muito distante, né? E isso já vem, é um costume oriental. Então, era costume dos povos, dos tempos bíblicos, esconder tesouros em suas terras a fim de protegê-los de ladrões e de vizinhos avarentos, ou pela simples falta de meios para a preservação de suas riquezas. Então, era um hábito, era um costume enterrar mesmo na sua terra. Ali ele tinha terra, a terra dele, ele podia enterrar, depois ele ia lá e desenterrava, né? Não tinha onde guardar, não tinha, na verdade não havia bancos como em nossos dias, né? Então Jesus usou esse fato, o texto está aí bem claro, né? Meu mouse está passando por cima. Jesus usou esse fato para enfatizar o supremo valor, né? O supremo valor, vou grifar aqui, é o supremo valor do reino dos céus. Então, o reino dos céus apesar de estar vinculado nessa parábola, mas é um valor maior e mais excelente. Então, a gente acabou de ver acerca de o costume oriental de ocultar tesouros. Então, quando Jesus trouxe essa parábola, ele estava falando do que era comum naquele tempo se fazer, né? E ele vai discorrendo, vai falando, né, da sua parábola, na parábola, e é interessante saber acerca de que, desculpa, deixa eu voltar aqui, de que Jesus, ele não estava dando ênfase ou valor ao próprio tesouro, mas o que poderia acontecer depois dessa descoberta tão grandiosa aos olhos dos homens? A possibilidade de ser o dono do tesouro descoberto, né? Muitas vezes acontecia de um camponês achar um destes tesouros enquanto cavava os campos. Isso aqui está na revista, aí você pode acompanhar, né? Ou aqui no nosso vídeo. Entretanto, o fato de alguém encontrar um tesouro em terreno alheio não lhe dava o direito de possuí-lo. Caso o afortunado estivesse realmente interessado naquela riqueza, teria de adquirir a propriedade na qual o tesouro for encontrado. Ou seja, o fato de alguém cavar ali a terra trabalhando e achar aquele tesouro não dava direito a ele de ser dono do tesouro. É o que a gente conhece hoje, na verdade a gente conhece de uma forma diferente. Dizem por aí que achado não é roubado, né? Mas aqui vemos claramente que achado não lhe dava o direito de ser dono. Se você quisesse ser dono do tesouro, você tinha que comprar aquela terra, tá? Junto com o tesouro que estava ali dentro. Então você tinha que ter
uma quantidade considerável, né, de dinheiro naquele tempo. Então, o que é que diz Mateus 13:44? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Né? Então, assim, o reino dos céus é semelhante a isso. Alguém que achou um tesouro, mas ele vai comprar aquele campo entendendo que aquele tesouro é maior do que tudo que ele tem. Então ele vai, vende tudo e compra aquele campo, porque ali tem um precioso tesouro. Então é esse paralelo que Jesus estava enfatizando. Então é bom a gente já, a partir de agora, a gente já tem que mentalizar de que, de fato, né, se a gente fosse agora, de fato, encerrar a escola dominical, você já tinha aí mais ou menos uma conclusão no seu coração, na sua mente, que tudo que possuímos é infinitamente inferior ao maior tesouro que a gente possa ter, que é Cristo. Então, é isso que esse texto aqui claramente diz. A Bíblia é linda por isso. Então, Jesus ele está trabalhando a parábola para que o final de tudo, né, no final dessa fala, da sua fala, chegue a esse entendimento de que o homem entendeu, o homem da parábola entendeu que ele precisava comprar aquele campo não pelo campo em si, por sua dimensão, mas pelo tesouro encontrado ali, e ele ia vender tudo que ele possuía para ter apenas aquele campo ali. Tá certo? Então, a gente vai dar uma olhada agora nos elementos da parábola, né? Então, em linhas gerais, o reino dos céus é comparado a um tesouro inestimável, e o interesse de encontrá-lo deve estar acima de qualquer outra coisa. Então, vejamos o que representa cada elemento desta parábola. Primeiro campo, no versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então, o campo, certamente, o autor colocou aí, né? Trata-se do mundo habitado a qual Jesus veio. Então, o texto em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, esse grifo meu é do autor, né? Pastor Helenay Cabral, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Então, o campo era o mundo onde Jesus estava habitando. O campo era isso. Então, é importante você ler, eu vou grifar aqui, né? É importante você dar uma lida também em Lucas capítulo 2, verso 1 e Mateus 16:15. Você vai ter uma compreensão melhor, né? E aí você também vai ter textos para você poder fazer aí uma referência, né? Referenciar o contexto que você quer entender de tudo isso. O campo, vamos repetir, eu vou repetir, aliás, para vocês, o campo é o mundo habitado, né? Trata-se do mundo habitado por Jesus. Ou seja, trata-se o mundo habitado a qual Jesus veio, né? Esse é o campo. Aí nós temos também o homem, aí o texto diz, um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então, na parábola do semeador, que é outro texto, Jesus é o homem que semeia a semente. Na do tesouro escondido, existe uma coisa muito peculiar. O homem representa o pecador que encontra Cristo, né? Então, o homem é representado nessa parábola aqui, na parábola do tesouro, que Jesus está mencionando, que é o da lição. O homem é a pessoa que se encontra com Jesus, né? É a pessoa que deseja mudar a sua trajetória de vida, deseja estar diante do Senhor, deseja aceitá-lo na condição de ser o único e suficiente Salvador. Então o homem nessa parábola, diferentemente da parábola do semeador, que o homem é Jesus a semear, né? Na verdade, nessa parábola o homem é o pecador, pessoa que se encontra com Jesus, tá? E nós falamos pecadores, pecadores, e talvez você que esteja me ouvindo aí, fique pensando, pecador. Nós entendemos que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas a gente entende que ao encontrar com Jesus, nós somos justificados por Ele. Isso não quer dizer que você tenha que pecar,
ou planeje isso. Isso quer dizer que os nossos pecados, há sobre nós o poder do perdão de Jesus sobre nossas vidas, né? E não só a mim, mas a você também, que hoje está nos ouvindo, e, aliás, está me vendo, né, pelo canal aí. Você está me vendo, está compreendendo o que eu estou dizendo? Não, não somente eu, você e tantos outros. Se nós chegarmos a Jesus e, de fato, abrirmos os nossos braços e pedirmos perdão por nossas falhas, por tudo que fizemos que não agradou Deus, né? Ele vai nos perdoar. Por quê? Porque nós agora temos acesso a Ele, sem precisar de mediador, né? Sem precisar de mediador, quando eu falo mediador, homem, sem precisar de mediador homem, que possa coletar os meus pecados e transcrevê-los a Cristo. Isso aí quem faz é o próprio Jesus já. Hebreus diz, não há um outro mediador senão entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo o homem. Então, isso aqui da parábola, o homem é a pessoa que se encontra com Jesus. Então, ele entende que ele descobriu um dos maiores tesouros que ele poderia ter, né? Que ele poderia possuir. Então, aqui tem um texto de Filipenses 3, 7 e 8, que diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso é Paulo falando. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo fala isso aos filipenses, e isso quer dizer de uma forma geral assim, Paulo entende que tudo que ele angariou na vida dele, agora ele entende que ele precisava, se houvesse um comparativo com Jesus, tudo isso que ele angariou, que ele granjeou, que ele conseguiu, não passa praticamente de nada, porque no fim, de tudo, o alvo para Paulo é justamente Jesus Cristo, né? O nosso Cristo, né? O Cristo Jesus. Então, esse texto ele faz parte lá da lição, no início nós lemos, então, mas é importante que você não leia apenas o capítulo 3, mas aproveite e leia todo o livro de Filipenses, você vai ter uma ideia do que Paulo falou àquela igreja tão amada por ele. Nós já falamos do campo, que é o mundo habitado, aqui voltando, o mundo habitado em que Cristo veio. Falamos do homem, que é o pecador que se encontra com o tesouro, que é Cristo, né, com Jesus. E agora falaremos do tesouro. O tesouro, no verso 44, como já vimos anteriormente, o tesouro é Cristo mesmo. Então, no capítulo 3 de Filipenses, verificamos que o apóstolo Paulo reconhece que todos os valores terrenos, eu acabei de falar isso, desaparecem diante da alegria de conhecer a Jesus. Talvez no entendimento humano, ou se a gente colocar isso numa folha e trouxer nossas riquezas materiais e o que se fala sobre a riqueza em Cristo Jesus, a discrepância, né, que a gente vai falar assim, em monetário, quando a gente fala de coisas monetárias, né, de rentabilidades e de dinheiro mesmo, seja muito difícil de mensurar, porque às vezes você tem uma boa casa, um bom carro, uma boa vida, um bom emprego, e você olha para o outro lado da folha, você só vai ver simplesmente o nome Jesus Cristo. Mas se você começar a imaginar que de tudo que tem nessa folha que você acabou de ter, desse inventário seu que você botou, do teu inventário de posses e de poder aquisitivo, e você fizer um somatório, né? E quando você acabar de somar, entender que depois da sua morte, nada disso você vai poder ter, aí você vai ver o valor que tudo isso tem depois desta vida, ou até mesmo nesta vida. Por que até mesmo nesta vida? Porque muitas vezes essas coisas, que são as coisas materiais, e isso é uma coisa que está na parábola, a gente está entendendo isso, essas coisas materiais nos prendem muito ao ponto de a gente não olhar, não dar uma inclinação no nosso olhar aí de 180 graus para tentar ao menos enxergar quem é Jesus para nós, ou quem é esse Jesus, né?
Então, assim, é um exemplo muito tosco que eu estou dando, sem nada lapidado, porque estamos numa escola dominical e aqui não tem script. Né? Tudo que eu estou falando aqui não tem script aqui, nada, não tem teleprompter, como a gente diz. Então, assim, mas se você botar na folha e analisar que tudo isso que você tem, granjeou, se você colocar em contraponto, aliás, em contraponto não, diante das coisas de Jesus Cristo, você vai entender que depois desta vida segue-se juízo. Então, tem pessoas que se apegam tanto a isso, e olha aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Tem gente que diz que riqueza é pecado, tem gente que fala que dinheiro é pecado, tem gente que fala que dinheiro é ruim. Não, riqueza não é pecado, tá? Desde que bem administrada no seu coração. Dinheiro não é ruim, porque há uma necessidade do dinheiro para se pagar contas. O que a Bíblia fala do mal que o dinheiro gera é a questão do amor a ele. E é uma raiz que dessa raiz causa princípio a vários males. E um deles é a questão da avareza. Numa forma mais clara falando, é fechar os olhos para ajudar as outras pessoas ou até mesmo a quem a gente dentro da nossa própria casa, né? Isso é ruim. Mas dinheiro, as questões monetárias, a Bíblia fala claramente sobre isso, sobre a ajuda missionária, sobre a coleta, sobre a arrecadação que se fazia para ajudar os discípulos, sobre as próprias ofertas. Então, assim, os dízimos e as ofertas. Então, não quer dizer que isso seja pecado, tá? Voltando aqui às questões do que a gente acabou de falar aqui, que esses valores terrenos, eles não podem jamais serem superiores ao valor que Cristo tem para a sua vida. Cristo é muito maior do que todos os valores terrenos, tá certo? Então é a ênfase da parábola acerca do tesouro, que o tesouro é Cristo, é isso que eu acabei de falar para você. Voltando ao nosso texto aqui, na telinha, o profeta Jeremias já nos alertava: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Jeremias 9, 23 e 24. Então, o crente não deve se gloriar em seu conhecimento secular, talentos ou bens. Isso, pelo contrário, ele deve exultar por haver conhecido o mais valioso de todos os tesouros. Quem? Jesus. É isso que tem que ser a exultação do seu coração, ou o júbilo, a alegria jubilosa. É isso que tem que ser no seu coração. Cristo, ele é o tesouro supremo, né? Superior. Então, todos os legítimos tesouros desta vida e deste mundo, sejam riquezas materiais, fama, prestígio ou sabedoria humana, não podem ser comparados à magnificência do reino e sua glória de que seremos participantes. Vamos ver o que Romanos 8 diz, 8:18. Vamos ver. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Né? Paulo está falando de que existem aflições daquele tempo que não poderiam ser comparados com tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, guarde isso no seu coração, isso é muito importante para a sua vida, esse tesouro que você acabou de achar, né? Aliás, que você já achou, e talvez você tenha recentemente encontrado este tesouro, né? Que tudo isso que tem acontecido nesse tempo não possa jamais ser comparado a isso, porque nós estamos guardados por Deus
e coisas maiores e melhores ainda vão ser reveladas a nós. Descobrindo as riquezas de Deus em Cristo Jesus. Aqui na telinha, vamos voltar aqui. Somente Cristo pode satisfazer os anseios da alma humana, né? Como um cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso está no Salmo 42, versículos 1 e 2. Então, quando o pecador vem a Cristo, aceitando-o como seu Salvador, recebe como herança toda a riqueza do reino de Deus. Né? Efésios 1:3, leia lá o texto. Cristo é, portanto, o tesouro de valor incalculável, né? Que deve ser sempre buscado acima de tudo. Está aí no texto que eu acabei de colocar para você. Então, não há de se comparar Cristo com tesouros que se pode calcular. Por quê, pastor? Porque é algo que não se pode medir. É algo que não se pode comparar. Então, voltando àquela velha fala da tua folha que você colocou de um lado tudo aquilo que é monetizado ou valor monetário e Jesus. Não tem como comparar. Ele é infinitamente maior que tudo isso. Tá certo? Cristo é o nosso tesouro. Então, isso aqui é uma aplicação da lição para a nossa vida. Perceba que agora a gente está, o comentarista, o pastor Elienay, já agora está aplicando mais a nossa vida. Então é importante a gente ter essa aplicação. Cristo é nosso Senhor, aliás, é nosso tesouro permanente. As riquezas deste mundo são transitórias e perecíveis e não nos acompanham por toda a vida. Perceba que tem coisas que você já possuiu, não possui mais. Talvez carro, uma casa, talvez até mesmo dinheiro. Então, não são permanentes, elas são transitórias, perecíveis, efêmeras, né, passageiras. A Bíblia nos aconselha: não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19. O texto diz aqui: Jesus não é semelhante ao ouro nem à prata, né? Nossa verdadeira e multiforme riqueza permanecerá conosco por toda a eternidade. Jesus Cristo, o Pai eterno. Ou seja, Jesus não é passageiro, ele não perde valor, ele não, no caso, desvaloriza. Na verdade, ele é verdade e ele vai permanecer conosco por toda a eternidade. E nós com eles também, com ele também. Nós com ele também. Então Jesus Cristo é o Pai eterno. Isaías 9,6. Olha o que é que Apocalipse diz. Apocalipse 1,8. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então esse texto está em Apocalipse 1,8, que foi a fala de Jesus para João, né? O apóstolo e evangelista. Então perceba que os tesouros, né, terrenos, eles passam. Por isso que aquele homem da parábola, ele entendeu que aquele tesouro que ele tinha encontrado era maior do que tudo que ele tinha. Tá certo? Então a escolha, para nós encerrarmos, do magnífico tesouro. A Bíblia nos afirma que Jesus não é precioso somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos daqueles que creem em seu nome. Olha o que é que o texto diz em 1 Pedro 2,6. Pedro escreve em sua primeira epístola, em sua primeira carta, né? Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, todavia, esta pedra preciosa pode receber distintas respostas humanas, ou seja, diferentes. Como a gente vai ver a seguir, como o pastor Elienay Cabral, na época, colocou no comentário da revista. Primeiro, pessoas que escolheram o magnífico tesouro de Deus. Essas pessoas que de fato escolheram Jesus, né?
alguns exemplos aqui de pessoas que escolheram Jesus. Pedro e André, eles estavam trabalhando no mar da Galileia, né? Ouviram o convite de Jesus para segui-lo. Então, imediatamente, deixaram tudo e seguiram Jesus. Mateus 4, 18 ao 20. Outras pessoas, Tiago e João, né? Tiago e João procederam da mesma maneira ao serem convocados pelo Mestre. Então, olha o que é que o texto diz em Mateus 4, 22. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, perceba que tanto Pedro e André, Tiago e João seguiram a Cristo, né? Escolheram esse tesouro. O apóstolo Paulo também declarou a sua escolha por Cristo. Olha o que é que Paulo diz. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, mas o que eu achava que era ganho para mim, eu abri mão por Cristo, né? Então isso é importante a gente entender esses posicionamentos das pessoas que na Bíblia são exemplos para nós de que escolheram esse tesouro. O eunuco etíope não conseguiu resistir à exposição do plano de salvação executado por Jesus. Então ele estava lendo ali, ele não conseguiu se conter. Então ele, diante da pergunta de Filipe, confirmou sua fé. Foi batizado e prosseguiu sua caminhada regozijando-se por ter encontrado o tesouro incomparável. Leia o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vai falar que Filipe ali foi orientado pelo Espírito Santo de Deus a se aproximar desse eunuco e a fazer algumas perguntas para ele, lê o texto e ele conversa com Filipe, então ele se encontra, na verdade, ali numa situação muito delicada, então ele quer mesmo esse tesouro para a vida dele, então ele fala para Filipe, eu creio, eu acredito. Então ele fez essa escolha. Olha o que o texto diz, ó. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se creis que de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, o eunuco falou, como quem, fazendo parafraseando o texto não, mas fazendo um paralelo, né? Ele está dizendo assim, eu quero esse tesouro, eu acredito nisso. Então, foi uma escolha que ele fez, tá certo? Agora também temos exemplos de pessoas que rejeitaram esse bom tesouro. Então, a rejeição do bom tesouro. Um exemplo clássico e claro à luz da Bíblia é o que está em Lucas 18, do 18 ao 30, né? O jovem rico desta passagem bíblica colocou suas riquezas acima do mestre. Seu coração estava tão apegado aos bens materiais que, apesar da sua tristeza, né, rejeitou o convite de Jesus. É também o caso dos ouvintes mencionados em João 5,40, que é o texto que vocês podem ler em casa. Por causa de suas prioridades, né, o jovem rico é desafiado a vender suas riquezas e doá-los aos pobres. Contudo, o seu apego às riquezas é tão grande que torna-se um obstáculo intransponível entre ele e o Salvador. Então este homem preferiu desfrutar das riquezas desta terra a ter um tesouro no céu. Eu quero abrir um parênteses e dizer que, mais uma vez, friso aqui, a Bíblia não diz que você tem que ser mendigo, pobre, viver mal, comer mal, não tem nada a ver. Isso a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que, dentre muitas coisas que pode ser feito com o dinheiro que a gente tem, que a gente pode conseguir em meios lícitos, né? Dentre muitas coisas que pode ser feito, ajudar o irmão, etc. O que é que pode ser feito? Blindar o nosso coração para que esse ou isso que nós temos, esses bens ou dinheiro, não seja maior ou não me atrapalhe na minha caminhada em direção a Cristo. Porque eu posso me desviar, no caso, estar afastado deste caminho, porque botei o olhar sobre tudo que é bem material e esqueci, de fato, daquilo
lá de trás, né, é, onde eu me encontrei com Cristo, ou você que ainda não caminha na casa de Deus, não professa a mesma fé, pode se encontrar. Então você tem que lembrar disso. Então, quando o dinheiro, ou quando os bens, ou quando os elogios, ou quando a fama, ou quando tudo isso te desvirtua do alvo que é Cristo, isso tem um nome: idolatria. Tá certo? Porque a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro também é um tipo de idolatria. Tá certo? É isso que o autor está dizendo, que esse jovem, ele não olhou para o que ele poderia ganhar ou estar próximo de Cristo com o que ele tinha mesmo ali, para compartilhar, sei lá, mas ele fez um comparativo em não deixar para não seguir. Então ele preferiu não deixar e não seguir. Né? Porque Jesus foi bem enfático. Há quem pergunte assim, mas por que Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres? Não é porque Jesus queria vê-lo pobre, é porque Jesus sabia a intenção do coração dele. Jesus só fez com que ele externasse isso diante de muitas pessoas, de quem verdadeiramente ele era ou a quem verdadeiramente ele amava, ao seu próprio dinheiro. Tá? Não é que Jesus mandou ele ser mendigo, não é que Jesus mandou ele ficar pobre. Jesus apenas provou a ele próprio que, de fato, ele não estava desejoso em seguir a Jesus. Ele estava desejoso em, talvez ali, seu coração estava afincado mais nas coisas materiais do que propriamente em entender que, seguindo a Cristo, se um dia precisasse se abster ou se livrar de tudo isso, não viria problema algum, mas na verdade ele tinha um problema crônico, enraizado nos seus próprios bens materiais. É isso que o texto quer mostrar. Então, diante dessa escolha, na verdade, aqui, né, este homem preferiu desfrutar das riquezas desta terra, ter um tesouro no céu. Diante desta escolha, Jesus conforta seus abnegados discípulos, né, que haviam deixado tudo para segui-lo, perceba, os discípulos deixaram tudo. E ele diz, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. O que é que esse texto quer dizer? É outra coisa que muitos acham que depois que vai para a igreja, depois que aceita Jesus, não tem mais que visitar pai nem mãe, não tem mais que dar atenção à esposa, não tem mais que dar atenção a filhos, não tem mais que dar atenção a amigos. E aí, não, agora eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou da igreja, e Jesus diz, olha, aquele que deixar mãe, pai, mães, irmãos, mulher, por amor, né, e filhos pelo reino de Deus, ou por amor a mim, vai receber neste mundo ainda, e na idade vindoura, a vida eterna. E a gente tem que realmente, a Bíblia é bem clara, não tem nada a ver. Nada a ver. Isso aí é uma interpretação errada das Escrituras. O que Jesus está dizendo é que isso não seja maior que o reino de Deus. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A partir do momento que eu tenho a idolatria sobre a minha família maior do que o meu amor a Cristo, eu estou errado. Deixar não quer dizer abandonar. O texto quer dizer aqui é que a gente não pode ter amor maior por estas coisas. Mesmo porque eu tenho que honrar pai e mãe para que se prolonguem os meus dias na terra. Eu tenho que honrar minha esposa para que as minhas orações sejam recebidas. Eu tenho que amar os meus filhos, porque a palavra diz que eu devo amar e cuidar, porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel, já negou a sua fé. Então são versículos bíblicos e conceitos bíblicos que estão dentro da própria Bíblia, que nos leva a entender que não é deixar, abandonar, não. É deixar, não ter ali como primazia, não ter ali como se eu não conseguisse ir a fazer minha ida missionária, uma viagem missionária, ou um chamado missionário, porque sou apegado a um carro, ou sou apegado a um pai, uma mãe, eu sou apegado a um irmão, aí eu não posso, não. Aí sim, aí a gente vai ter problema, porque aí eu estou dividindo a glória de Deus, ou a glória que eu devo a Deus, a devida a Ele,
com alguém ou com uma coisa, tá? Quero deixar isso bem claro aqui nesse vídeo. Eu sei que possa haver comentários depois, mas o que eu estou dizendo aqui é o que é o meu entendimento mais claro do que a Bíblia quer dizer, né? Mesmo porque Pedro tinha família, mesmo porque André tinha família, mesmo porque Jesus voltou na sua casa algumas vezes, né? Então, assim, é algo que a gente às vezes não sabe falar, não sabe dizer, não estou nem falando aqui profundamente. É um conceito, é algo que eu estou explicando, claro, para que haja um entendimento de todos, que não é sendo um fanático nem um alienado do mundo. Não. É a gente tendo um bom convívio com a nossa casa, a família, e também entendendo que precisamos ajudar, e Jesus vai sempre estar em nossos corações em primeiro lugar. É isso que esse texto está tentando nos orientar. Por fim, concluímos, a busca por tesouros sempre exerceu um fascínio sobre a humanidade. Ao narrar esta parábola, o mestre enfatiza a alegria daquele homem ao descobrir um tesouro. O mesmo ocorre com o pecador que se encontra com Jesus. Pois o Senhor é tão precioso que o pensamento e a linguagem humanos são incapazes de expressar o seu valor. Quando temos Cristo, possuímos absolutamente tudo o que precisamos para viver realmente felizes aqui na terra, tendo dele a certeza da vida eterna. Queridos, essa foi a nossa EBD retrô, né? Nossa EBD retrospectiva. É importante que você continue estudando, leia. Se alguma coisa não ficou clara, deixe nos comentários lá, pergunte, fale. Não sou dono da verdade. Eu sou um estudante também de teologia, né? Então, assim, eu sou, talvez, serei estudante até que eu parta para a glória. Eu gosto de estudar. Tenho algumas referências na minha vida, pastores, homens de Deus, que sempre escuto, sempre vejo, eu tento ali me aproximar do que a maioria desses homens de Deus, tarimbados, não vou citar nomes, né, para não ficar complexo, mas sempre estou ali estudando junto, vendo, analisando, e eu espero que essa lição tenha sido de um grande valor para a sua vida. O maior tesouro que alguém possa encontrar é aquele que é eterno, que não se dissipa com o tempo, que não se estraga com o tempo, que não enferruja, que não se corrói, e, acima de tudo, que não pode se mensurar o seu valor. Pois tudo isso que nós angariamos aqui nessa vida, ela, de fato, tudo isso não pode substituir o maior tesouro que possamos encontrar, que é Cristo, né? Que é Jesus. Então, se você nesse dia entende que você precisa buscar esse tesouro, busque. Pois na hora que você encontrar, você vai ver que tudo que você tudo aquilo que está à sua volta, seja as questões de fama, dinheiro, seja de meios que monetizem ou de coisas que são pessoais, que lhe deixam, às vezes, massageados o seu ego, entenda que tudo isso que a gente juntou, ou que estamos ainda a juntar, eles são infinitamente menores ou infinitamente menos valiosos do que o próprio Jesus, que pode nos dar coisas, revelar a nós coisas maravilhosas, e não somente revelar a nós, como nos levar para um lugar bem melhor, de paz e de gozo, e o que a Bíblia diz, estaremos com Ele para todo sempre. Então, no momento em que você encontrar o tesouro, e você que já tem esse tesouro, entenda que tudo isso que você tem ao seu lado jamais pode ser primazia na sua vida. Faça como este homem, que viu esse tesouro, mas não poderia pegá-lo se tivesse que comprar todo aquele campo. E ele foi, vendeu
tudo que ele tinha, simplesmente para comprar aquele campo, aquele pedaço de terra, porque ali dentro tinha um tesouro incomparável. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, acione aí o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal.